Se você veio pelo título e pela thumb do vídeo, calma, assista o vídeo inteiro para ver de fato o que eu estou falando sobre a temática e depois você comente, para não ficar um pouco desconexo o que você comenta em relação ao que eu estou falando, porque muitos vê o título, vê a thumb e já entra nos comentários. Calma, assista o vídeo inteiro e aí sim dê a sua opinião. Quem já é seguidor do canal aqui há muito tempo, sabe das minhas posições, sabe dos cenários que eu analiso referente à guerra na Ucrânia e principalmente ao posicionamento de Vladimir Putin frente às temáticas geopolíticas e geoeconômicas. Aos amigos africanos que estão sempre aqui no canal, cara, meu abraço, né? Gosto muito da presença de vocês, contribui muito nos nossos debates geopolíticos que ocorrem aqui nos comentários. Como eu falei para vocês, eu faço cenários, então eu vou pegar temas mais complexos em relação à guerra na Ucrânia e vou tentar trazer de forma didática para vocês. E esse vídeo eu vou tratar de um cenário futuro da Rússia, mas uma Rússia ainda com Vladimir Putin. Então vamos imaginar, fazendo o cenário futuro, que a guerra na Ucrânia chega ao fim e Vladimir Putin permaneça no poder. Então não estou fazendo um cenário daqui 30 anos, e sim dos próximos anos da Rússia. E eu trouxe aqui vários pontos para ser analisado, perceba que aqui são as fontes. Eu começo a minha análise, claro, pelo estopim de tudo isso. A guerra na Ucrânia. Em 24 de 2 de 2022, Vladimir Putin invade o território ucraniano depois de meses de movimentação na fronteira da Bielorrússia e também da Rússia, ensaiando essa invasão. Os europeus lavaram as mãos ou sabiam da invasão e falaram, tudo bem, isso vai alimentar a indústria de guerra e nós, europeus e o nosso grande parceiro Estados Unidos, vamos ganhar muito dinheiro com isso, então deixa os russos invadir. A gente não sabe, de fato, qual era o posicionamento tanto dos Estados Unidos quanto da Europa antes da invasão. A invasão ocorreu, achamos que ia demorar 15 dias, já está no segundo ano e possivelmente vai entrar no terceiro ano sem resolução. A guerra na Ucrânia muda o cenário geopolítico global, mas também muda o cenário interno russo. Vladimir Putin vinha governando o país somente com as preocupações econômicas. Um governo forte, um governo centralizador, um governo que oprime a oposição. É só ver o que aconteceu com Alexei Navalny, que apareceu morto dentro da prisão, antes de ser envenenado, antes de ser preso várias vezes. E Prigozhin, que em determinado momento colocou Putin na parede. E a resposta do Putin, possivelmente, foi muito firme. E aí nós tivemos aquele acidente, terrorismo que aconteceu com o avião de Prigozhin. Então a oposição na Rússia, ela é oprimida. Então, tanto antes da guerra e mais agora na guerra. Você tem um Putin que mostra tranquilidade, mas a gente sabe que isso não ocorre dentro da Rússia. É óbvio que a Rússia tem uma oposição. É uma oposição que está enfraquecida por conta, né, das mãos de ferros de Putin, mas a gente não sabe o que pode acontecer se Putin leva um revés, tanto da Ucrânia, quanto da OTAN, quanto dos Estados Unidos, que pode acontecer. E aí, será que essa oposição vai renascer das cinzas e vai conseguir fazer alguma mudança política dentro da Rússia? Esse é um cenário plantado por conta da invasão da Rússia na Ucrânia. No viés econômico, nós tivemos o quê? As sanções. A economia russa, ela sentiu, principalmente no início. As sanções vieram de todos os lados. Os magnatas russos que ficaram milionários
pós-fim da União Soviética, que financiavam o governo de Vladimir Putin, começaram a ter os seus bens bloqueados, principalmente na Europa, onde residiam, onde tinham a grande quantidade de dinheiro investida, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Eles começaram a ser pressionados e isso enfraqueceu inicialmente o governo de Vladimir Putin. Outro ponto, a queda das exportações. Então a Rússia é um país que ganha dinheiro a partir da venda de commodities, principalmente o petróleo e o gás natural. Gás natural que abastecia a Europa nos meses de frio. E a Rússia lucrava milhões e milhões de dólares. Esses dólares guardados nos cofres no Kremlin vieram dessa negociata gás natural Europa. Petróleo, lembrando que a Rússia é um dos maiores produtores e exportadores de petróleo do mundo, abastecia mercados dos Estados Unidos, da Ásia, da própria Europa. A diminuição dessas exportações legais, estou falando da exportação legal, que hoje nós temos a exportação russa de forma ilegal, tudo entre aspas aí, lembrando que é sobre a visão dos Estados Unidos. Você vai ter a diminuição dessas receitas, entra menos dinheiro estrangeiro dentro da Rússia, circula menos dinheiro, consequentemente isso impacta a economia, tendo menos dinheiro para circular, as pessoas vão atrás do que? De empréstimos. O que o governo faz? Aumenta a taxa de juro para diminuir esse número de financiamento e as reservas ficarem nas mãos do governo. Além disso, aumentando as taxas de juro, você vai atrair capital especulativo de outros países. Países que muitas vezes estão nem aí para esses embargos econômicos. Por exemplo, capital chinês, capital indiano, capital iraniano, capital de outros países ali do Oriente, como a própria Arábia Saudita, dentre outros, que falam, ó, o juro está alto, vou até lá. Tá? Então isso aumentar a circulação de dinheiro no país, mas esse dinheiro não é distribuído para a população, e sim fica nas mãos do governo para ele manter toda a estrutura social e também a estrutura de guerra. É necessário que haja essa entrada de dinheiro que foi bloqueada por conta da diminuição das receitas de exportação. Claro, para manter um conflito desse, a Rússia teve que aumentar significativo os gastos militares, principalmente para atrair soldados. Isso mesmo, o salário de um jovem que quer se alistar ao exército e ir combater na Ucrânia é 10 vezes mais que o salário mínimo. E a grande maioria da população, principalmente os mais pobres, ganham um salário mínimo. Então eles falam, eu vou entrar no exército, fico lá 2, 3 meses, se eu sobreviver, cara, eu vou ganhar um salário de anos e anos se eu estivesse trabalhando numa siderúrgica, numa grande cidade russa. Então é um atrativo, mas isso onera o governo. O governo precisa do quê? De reservas, e é essa reserva que vem através do aumento da taxa de juro e a entrada desse capital especulativo aí de outros países. Fora que você necessita, né, de investimentos em desenvolvimento de tecnologia, de compra de armamentos, compra de munição. Por isso que Vladimir Putin sempre está dialogando com esses países que têm munição, como é o caso da Coreia do Norte, como é o caso da China e do Irã. Coreia do Norte e Irã ado abertamente por esses dois países. Eu mando armamento, eu mando munição. O Irã enviou drones, tanto de baixa como alta tecnologia, para a Rússia, isso é claro. A China diz que não, mas a gente não sabe das relações que acontecem ali na pequena fronteira entre os dois países. Tá, continuidade desse governo de Putin. Como eu falei para vocês, o governo é um governo mão de ferro. Então esse governo mão de ferro mostra uma relativa estabilidade. Mas, porém, entretanto, essa estabilidade ela é mantida à força.
como já relatei a questão do Navalny e do Prigozhin, dentre outros inimigos de Putin que simplesmente caíram de janela de hotel, que apareceram mortos em banheiras de hotéis, que carros explodiram, a gente sabe, isso é relatado. Então, para se manter essa estabilidade, você cria uma instabilidade e cria um temor. Não é uma estabilidade natural do país. As coisas estão correndo bem. Não, é a partir da força. Outro ponto, olha aqui, ó, a ascensão dos nacionalistas. No momento que a população russa começa a perceber que a sua vida está sendo prejudicada pelo outro, principalmente pelo europeu, e os meios midiáticos estão nas mãos do governo, e o governo bate nessa narrativa, falando que a sua vida está ruim por conta do estrangeiro, o cidadão russo, ele não vai atrelar a dificuldade da sua vida ao governo, e sim é aquilo que o outro está fazendo. E isso vai inflar o ego nacionalista dos russos. O ego de uma Rússia grande, de uma Rússia poderosa, de uma Rússia que está sendo acuada e ela está nessa situação por conta do outro. Então você vai ter o quê? Uma intensificação desse autoritarismo e de políticas externas mais agressivas, tanto do governo quanto da população. E essa população inflada por esse governo, fica muito mais fácil esse governo tomar o quê? Uma decisão mais firme contra a Europa, por conta da ascensão desses nacionalistas. Outro ponto, um regime muito mais tecnocrático e muito menos democrático. Então, mudanças democráticas, mudanças sociais, a fim de garantir liberdades, a fim de garantir que a população tenha ali voz política, é deixada de lado. E a eficiência econômica é o foco. Tá, por quê? É o seguinte, quando você tem uma economia forte, o cara tem comida em casa, consegue comprar um carro, consegue ter uma casa e consegue fazer uma viagem, tá tudo bem. Essa pessoa não vai ficar lutando por direitos, não. A questão do consumo é o mais importante na sociedade capitalista, lembrando que a Rússia é capitalista. Então, se ela está comendo, se ela está tendo uma vida mais tranquila, eu não estou nem aí para isso, estou nem aí para isso, minoria, não. Liberdade, não preciso. Porque o consumo está na frente, a liberdade do consumo. Então, o foco desse governo é a melhoria da vida baseada no consumo. Claro que aí a educação, mas educação geralmente controlada, saúde, segurança, mas as questões elementares da política são deixadas de lado nesse tipo de governo. Outro ponto que a gente pode levantar, que pode acontecer, uma fragmentação da Federação Russa. Então a Rússia, gente, é o país de maior extensão territorial. Quando a gente tem uma ideia de Rússia, a gente imagina somente aquele russo tradicional ali da Rússia europeia, de Moscou, São Petersburgo. Cara, a Rússia tem vários grupos étnicos, tem o pessoal que mora mais ao norte, na Sibéria, tem o russo bem asiático, que é lá em Vladivostok, tem aquele russo mais próximo ali da Geórgia, da Chechênia, da Ossétia, que tem uma outra visão, próximo ali do Cazaquistão. Cara, é outro russo também. É um russo, muitas vezes, que pende muito mais a uma cultura asiática do que europeia. Apesar de grande parte da população viver nessa Rússia europeia, mas você tem vários cenários russos, é como o Brasil, é como a China, como os Estados Unidos. Você tem vários países dentro de um país. E quando você tem, né, um governo ditatorial que só tem um olhar, um foco e esquece outros, esses outros grupos podem ser alimentados pelo Ocidente. Para fazer o quê? Uma desintegração territorial e aumentar conflitos internos.
E isso pode impactar essa estabilidade do território russo. Gente, pensa comigo. Você tem ali aquelas pequenas repúblicas que são muçulmanas, mas estão sob o guarda-chuva de Putin. Imagina se elas são estimuladas pelo Ocidente nesse momento. Há um conflito. A Rússia tendo que atacar em outra frente. Isso pode impactar até outras regiões. Então, há riscos, sim, de instabilidade territorial russa. De novo, nós tivemos grupos terroristas atuando agora na Rússia. De repente, o Estado Islâmico aparece. É muito estranho, né? Pode ser que a gente tenha outras guerras ali na região do Cáucaso, que podem de novo inflar movimentos separatistas. Outro ponto importante, essa previsão do crescimento. Então o FMI vai prever um crescimento robusto da Rússia acima de muitas economias ocidentais. Por que isso, Jean? Você não falou que há todo aí um bloqueio dessas exportações russas? Mas, porém, entretanto, Vladimir Putin deu um jeito. Ampliou suas relações econômicas, principalmente com a China e com a Índia. Lembrando que a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes e a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. São duas grandes economias, uma é a segunda maior economia do mundo, tem de ser a primeira, e a outra tem de ser a terceira maior economia do mundo em breve. São os dois gigantes asiáticos que consomem demais e que exportam demais. Vladimir Putin fez o quê? Abraçou esses países que precisam daquilo que a Rússia tem, que é energia. Então ampliou as relações econômicas com outros países. Tá, Jean, mas não há um bloqueio aí? Cara, o Putin utiliza rotas fantasmas, navios fantasmas para fazer o envio de petróleo para outros países. Não tem bandeira da Rússia nesses navios. Fora que Putin envia petróleo para a Arábia Saudita, a Arábia Saudita pega esse petróleo, coloca dentro do barril da Arábia Saudita, coloca a bandeira da Arábia Saudita lá e vende. Estão perdendo dinheiro porque vendem a um preço menor para a Arábia Saudita? Sim, mas está vendendo. O Brasil mesmo compra óleo diesel da Rússia, ampliou a compra desse óleo diesel. Então, gente, o Vladimir Putin deu um jeito. Deu um jeito. Por isso que há esse crescimento robusto da economia da Rússia. Cara, o cara é o cara na geopolítica global. O que você acha de tudo isso? Agora que você assistiu o vídeo inteiro, desce o dedão no like, comente, deixa a sua opinião sobre qual é o cenário da Rússia nesses próximos anos. Desce o dedão no like, se inscreva, é um canal de educação. E se você quer se preparar para os vestibulares, FUVEST, Unesp, Unicamp, ou conhece alguém que vai prestar essas provas esse ano, gabaritagel.com.br, a minha plataforma de ensino, é uma escola de educação onde nós democratizamos o ensino. Não é mais necessário pagar 2, 3 mil reais para fazer um cursinho preparatório presencial. Você pode estudar com o Gabaritagel, cara, pagando 20 reais com esses professores desses cursinhos de 2, 3 mil reais. Fora todo o apoio, toda a assessoria. Cara, é a democratização da educação aqui na internet. gabaritagel.com.br. Valeu, galera. Ó, tamo junto. Ó, comente com educação. Valeu, galera.